João capítulo 6, estaremos lendo a partir do versículo de número 57. Amém, amados? Todos encontraram? A palavra de Deus nos diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão vivo que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem o poderá ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então muitos dos discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Repitam comigo os dois últimos versículos, vamos falar juntos. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Deus, eu quero pedir nesse momento o poder do Senhor, para que essa palavra não volte vazia, para que essa palavra produza o efeito necessário para a qual ela será ministrada. Que pessoas aqui nessa noite entendam em profundidade o que essa Escritura diz, em nome de Jesus. Amém. Para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Irmãos, nós estamos vivendo um tempo bem difícil. Não sei aqui, mas lá na nossa igreja, inclusive, estamos enfrentando muitas dificuldades, porque morreram algumas pessoas da igreja, pessoas assim, bem de linha de frente, durante essa pandemia. E não foi um, nem dois, não sei quantos, mas morreram alguns. Na cidade morreram muitas pessoas. Há um susto. Há alguma coisa que nos incomoda. E quando as coisas nos incomodam,
devemos fazer essa pergunta: diante da enfermidade, para quem iremos nós? E quando estamos com saúde, para quem iremos nós? Se morrer alguém da família, para quem iremos nós? Havendo riqueza e fartura, para quem iremos nós? Havendo pobreza e miséria, para quem iremos nós? Havendo liberdade para ser cristão, para servir a Deus, para pregar o Evangelho, para quem estamos indo, ou para quem iremos nós? Mas se chegarmos a um dia cruel, onde formos proibidos de servir a Deus, onde formos proibidos de pregar o Evangelho, e quiçá até fazer cultos em alguma loca de pedra por aí, para quem iremos nós? Irmãos, diante de afirmações assim, que nos levam a refletir, a repensar a nossa vida, eu tenho um conselho para te dar. Nunca negue a Jesus. Nunca se afaste de Jesus, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Amém? O seu pastor tem boas palavras? Claro, 2 pastores aqui na sede, mais 2 lá nas congregações. Eles têm boas palavras, é claro. Palavras consoladoras. O seu pai e a sua mãe têm boas palavras de conselho para a sua vida? Sim ou não? Sim ou não? Claro, pai e mãe têm boas palavras. O seu esposo, sua esposa, tem boas palavras na argumentação com você? Sim ou não? Claro, esposo e esposa, né? Conversando, boas palavras. Jovem, o seu namorado, a sua namorada tem boas palavras? Estou vendo um pouco jovem aqui, né? Mas que negócio bom é ouvir as palavras da namorada. Eu tive uma em 1969, começando ali no final de 69, e ela está falando boas palavras da minha orelha até hoje. Que bom eu ouvir palavra de namorada. O seu médico tem boas palavras? Claro. O seu psicólogo tem boas palavras? Também. Mas nenhuma pessoa dessas que eu acabo de mencionar tem palavras para a vida eterna. Quem tem palavra de vida eterna é Jesus Cristo, porque Ele é a palavra. A palavra se confunde com Ele. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é o Logos que se fez carne. Ele é a palavra de vida eterna. Então apegue-se a Jesus, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Eu introduzi aquilo que eu quero falar, mas eu quero te contextualizar para que você entenda do que é que eu estou falando. Meus queridos, Jesus pregou uma mensagem muito dura. Os irmãos perceberam isso durante a leitura do texto. Uma mensagem tão dura que aqueles seguidores dele, aqueles com raízes ainda não profundas, viraram as costas para ele e foram embora. Porque nós sabemos disso. De repente uma pessoa, coitada, ela nem tem tanta culpa assim. É que às vezes o vento vem quando ela sequer aprofundou as raízes.
E aí veio a mensagem, poderosa, forte, sacudiu, e eles abandonaram a Jesus e foram embora. Então, oportunamente, eu quero repetir com você algumas das palavras de Jesus que causaram pavor, que assustaram, que fez as pessoas irem embora. Em João capítulo 6, versos 50 e 51, olha bem o que está escrito ali, irmãos. Se isso não é assustador. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Irmãos, isso é tranquilo para nós hoje. 2000 anos mais tarde, com uma fé arraigada em Cristo, crentes, leitores da palavra. Mas será que naquele tempo isso era tranquilo? Será que se você ler esse texto, num país não cristão, isso aqui é fácil de compreender? Nós sabemos que não. Jesus está declarando, eu vou morrer, e ele está falando da morte dele na cruz, e eu estou apresentando o meu corpo, que vai ser pregado lá na cruz, como alimento, que dá vida a vocês. Mas como é isso? O corpo do Senhor vai... Peraí, canibalismo? Nós vamos comer o corpo do Senhor? Aí Jesus vai e aprofunda mais. Olha o que ele fala no verso 53. Jesus, pois, lhes disse, na verdade, eu vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Apertou mais ainda. Olha que abraço que ele deu. Se não comerdes a minha carne, vocês não terão vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, esse sim, eu vou ressuscitar no último dia. Que negócio pesado, meus amados. Com Jesus ali não teve meio termo. Era comer o corpo, beber o sangue e ter vida. Era negar a comer o corpo, negar a beber o sangue e não ter vida. Irmãos, isso aqui para mim é coisa séria. É óbvio que Jesus não está falando aqui apenas da celebração da ceia. Ele está falando numa figura que é muito mais ampla do que isso. Mas aqui está muito profundamente posto uma das mais importantes palavras de Jesus. Jesus deu duas ordens para a igreja. A primeira é, sejam batizados. A segunda é, participem da ceia do Senhor. Portanto, quando eu olho para esse texto, e às vezes vejo crentes desigrejados, que nunca participam da ceia do Senhor, eu fico pensando, meu Deus, não entenderam nada. Às vezes, quando eu leio esse texto, e eu percebo pessoas crentes, mas que por um motivo ou outro, estão aí com um casamento irregular, ou por um motivo ou outro, está fora de comunhão, e não participando da ceia, eu me preocupo com isso, meus amados. Porque a palavra é clara, muito clara. Quem não comer do meu corpo, quem não beber do meu sangue, não tem vida, e eu não vou ressuscitá-lo no último dia. É um convite a um compromisso com a ceia do Senhor. Mas Jesus segue em frente. Lá no verso 57, ele fala assim: assim como o Pai que vive
me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. E este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Irmãos, Jesus aqui, ele aperta um pouco mais. Ele diz assim: o meu Pai me enviou. Eu vivo pelo meu Pai. Eu sou sustentado pelo meu Pai. Da mesma sorte, você precisa, e olha bem que eu coloquei no singular, você individualmente, para que a gente não pense no coletivo, mas pense individualmente. Você precisa viver por mim e ser sustentado por mim. Você vive por Jesus? Sim ou não? Amém? Você é sustentado por Jesus? Você crê nisso? Jesus diz exatamente isso. Eu vivo pelo meu Pai. Eu sou sustentado pelo meu Pai. E eu quero que vocês vivam por mim e sejam por mim sustentados. Irmãos, eu quero agora conversar um pouco mais de perto com a proposta para quem iremos nós. Irmãos, a mensagem de Jesus que nós acabamos de ler, ela causou uma certa desilusão aos seus seguidores. E, sinceramente, eu acho bem natural que houvesse essa desilusão. Porque eles confiavam plenamente em Jesus. Jesus é aquele que havia ressuscitado mortos. Jesus é aquele que havia multiplicado pães. Jesus é aquele que resolvia, de fato, os problemas. Mas agora, notoriamente, ele vem e diz: eu vou me matar para salvar vocês. Já pararam para pensar o que é isto? Como é que você vai confiar numa pessoa que promete morrer para te salvar? Você vai confiar numa pessoa que promete guerrear para te salvar, guerrear para te libertar. Ele vem de forma muito clara, afirma que ele iria morrer para que a morte dele trouxesse vida. Isso era, na verdade, irmãos, uma loucura. Algo assustador. Tão assustador que quando Jesus anunciou lá na região de Cafarnaum que ele estava descendo para Jerusalém para morrer, depois você confira Mateus 16. Quando ele anuncia lá em Cafarnaum, lá nas andanças dele, que ele estaria descendo para Jerusalém e que ele iria morrer pregado numa cruz, essa palavra dele provocou uma certa desilusão, provocou um certo escândalo até no seu principal apóstolo, Pedro. Foi tão forte isso que Pedro falou para ele: mestre, não, o senhor não pode fazer isso. O senhor não pode descer a Jerusalém. Foi quando Jesus então olha para Pedro e diz: arreda Satanás. Ou, noutra versão, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas de Deus. Pedro não entendeu a morte de Jesus. Como é que aqueles discípulos de raízes mais rasas iriam entender? É claro que não. Mas aí quando eu olho para a mensagem do apóstolo Paulo, Paulo diz claramente: mas nós pregamos a Cristo o crucificado.
que é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos. Mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Eu te pergunto, responda para você mesmo, meu amado, quem é Jesus Cristo para você? Escândalo? Loucura? Ou é o poder de Deus? Escândalo? Loucura? Ou é a sabedoria de Deus? Para mim, Jesus é o poder de Deus. Para mim, Jesus é a sabedoria de Deus. Por isso, meu amado, eu quero recomendar a você, nunca abandone Jesus, porque Ele é a palavra da vida. Ele tem a palavra da vida. Ele é o poder de Deus. Ele é a sabedoria de Deus. Ele é o que tem para você e para mim vida eterna. Amém? Amém, meus amados? Mas eu olho também, irmãos, que essa mensagem de Jesus, ela provoca um escândalo tão grande que, de alguma maneira, ela expulsou pessoas. E aí Jesus, então, vem e diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, eu vou reler o texto, ouvindo isso disseram, duro é esse discurso. Mais ou menos assim, que palavra dura. Quem é capaz de ouvir esse discurso? Sabendo, pois, Jesus, em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam, a respeito disso, disse: isso escandaliza vocês? E se vocês estiverem no dia que eu for ressuscitado dos mortos? Se só de eu falar da minha morte, vocês já estão escandalizados? E na hora que eu estiver morto no túmulo, e que a morte não conseguir me prender, e se vocês estiverem presentes, naquele momento quando eu vou subir para o céu, Jesus chama duramente a atenção deles. Mas ele olha o grupo se dispersar. Porque às vezes as pessoas entendem, irmãos, que naquele momento Jesus tinha 12 apóstolos, mais algumas 3 ou 4 mulheres que o acompanhavam, mas não era isso. Jesus já tinha um bom grupo, um bom, grande número de seguidores que iam atrás dele. Quando ele percebeu que ele estava ficando quase sozinho, ele vira para os 12 e faz a dura pergunta. Dura: quereis vós também retirar-vos? Já ouvi alguns pregadores colocar uma certa amargura em Jesus, ou uma certa braveza em Jesus. Tipo assim, quer ir embora também? Eu não vejo assim, irmãos. Eu vejo Jesus com o coração cortando de piedade da humanidade. Eu vejo ele dizer aos seus discípulos, ele também decepcionado com uma igreja que estava indo embora. E ele perguntando aos seguidores mais de perto, ali sim, os apóstolos mais próximos dele, os 12, mais algumas mulheres ali, Maria Madalena e etc. Vocês também querem ir embora? Vocês também querem me abandonar? E ali, irmão, Jesus recebe a palavra de um homem de convicção, de homem forte, a palavra de Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Eu não acrescentei esse só por minha conta. Há uma versão que diz assim: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Irmãos, as palavras de Pedro ecoam fortemente nos nossos corações hoje também. Eu quero que você pense comigo. Onde é que nós podemos encontrar
um mestre mais gracioso que Jesus? E você sabe que não. Onde é que nós poderemos encontrar um redentor mais poderoso do que Jesus? Onde é que nós poderemos encontrar um Salvador completo como Ele? Meus queridos, só Jesus Cristo deu a vida por nós ali na cruz. Por isso só Ele tem palavra de vida eterna. Só Ele entregou a sua vida ali na cruz. Por isso somente Ele tem autoridade para ensinar a doutrina da salvação. Mas pastor, eu já ouvi o pastor Manuel Licínio falar da doutrina da salvação, e ele não é Jesus. Não, irmãos, ele não falou. Ele leu a palavra que Jesus falou. Porque a autoridade para falar de doutrina de salvação é Jesus pela sua palavra. Vou além, irmãos. Só Jesus Cristo pode conferir vida eterna, pode nos dar vida eterna, mas ninguém pode. Você entendeu muita coisa que eu falei aqui. Agora eu quero que você venha comigo para que nós possamos conversar mais de perto e aplicar essas palavras de maneira tal que elas possam mudar alguns conceitos nossos, mudar alguns sentimentos. Eu quero falar bem de perto com cada um nessa noite. Irmão, Jesus estava na reta final do seu ministério na terra. Só para relembrar, ele nasceu em Belém da Judéia, foi criado em Nazaré, trabalhou de auxiliar de carpinteiro e carpinteiro toda a sua vida, até 30 anos de idade aproximadamente, onde foi batizado. Ele iniciou o seu ministério sendo batizado por João ali no Jordão. E ele agora intensificou 3 anos de muita luta para edificar a sua igreja. Mas a hora de morrer havia chegado. A hora de saltar da humilhação na terra para a glória no céu havia chegado. E o que é pior, amados? Olhando para uma igreja fraca. Olhando para uma igreja que virava-lhe as costas. Olhando para a igreja que até então não havia entendido o propósito da mensagem salvadora. Olhando para uma igreja que até agora não havia entendido a mensagem da cruz. E o que era pior, meus amados? Não dava mais tempo para fazer nada, porque o tempo tinha chegado. O tempo tinha chegado. Pastor, o que isso tem a ver com a igreja hoje? O que é que isso tem a ver com a igreja brasileira? O que é que isso tem a ver com a primeira igreja batista em Ponte de Lacerda? É interessante que a gente traga essas coisas para perto da gente. Jesus morreu há 2000 anos atrás. Mais de 2000 anos. Pregou uma mensagem de fé e de esperança. Deu a sua vida para salvar. Subiu para o céu e intercede por nós. E a igreja continuou caminhando. E agora está chegando os dias dele voltar e a igreja continua fraca. Mas como é que é isso, pastor? É isso mesmo, meus irmãos. Tem muita gente de raiz muito pouco profunda. Até uma pandemia faz o povo virar as costas para a igreja do Senhor Jesus. Porque virando as costas para a igreja, estão virando as costas para Jesus. Uma igreja fraca. Decepção, talvez. Mas por outro lado, irmãos, muita alegria. Por que muita alegria, pastor?
Porque aquela igreja, ela tinha o núcleo apostólico. Ela tinha o grupo de raiz profunda. Ela tinha um grupo que estava solidificada. Aquele grupo apostólico trazia para Jesus uma segurança enorme. Que tipo de segurança, pastor? A segurança de que agora ele podia claramente voltar para o céu, porque ele tinha um grupo, mesmo que pequeno, capaz de dar continuidade na igreja que ele havia edificado. O que isso tem a ver comigo, pastor? Eu disse que eu estava aplicando para a vida, por isso que eu estou fazendo essas perguntas. O que isso tem a ver comigo? Irmãos, tem tudo, absolutamente tudo a ver. Como é importante uma igreja ter um núcleo sólido. Não é o núcleo apostólico, não é. O grupo apostólico foi aquele. Mas um grupo sólido, que em vindo-se as tempestades, as tribulações, os sofrimentos, as perseguições, as pandemias, as mortes e etc., continuam firmes com Jesus, anunciando a morte dele até que ele venha. Como é importante a igreja ter um núcleo sólido, porque aconteça o que acontecer, esse grupo sólido tem palavras fortes, sólidas, como as palavras ditas por Pedro. Para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Eu continuo fazendo algumas perguntas, ou algumas considerações, irmãos. E agora talvez até um pouco mais de considerações. Meu querido, olhem bem para mim. Se você for aquela pessoa, que eu espero não ter nenhuma aqui, que estiver virando as costas para Deus. Se você é aquela pessoa que eu espero não encontrar nenhuma aqui, que estiver virando as costas para Jesus, que estiver virando as costas para a igreja do Senhor Jesus, eu quero que você pense melhor. Eu quero que você pense melhor. Porque Satanás, o que ele tem para te oferecer, não é bom. Não é bom. O que Satanás tem para te oferecer é morte, é miséria, é o inferno. Mas o Cristo que quer te levar para o céu é aquele que tem palavras de vida eterna. Por isso, meu querido, apegue-se a Jesus Cristo. Apegue-se a Ele, porque Ele te dará a felicidade, Ele te dará a segurança. Aquela segurança que às vezes você está procurando no mundo, aquela segurança que às vezes você está procurando no pecado, lá não tem segurança, a segurança está em Jesus. Quero encerrar com uma colocação muito séria, irmãos. A igreja pode parar de pregar o evangelho? Pode, meus irmãos. Pode. Se a igreja resolver que não vai mais pregar o evangelho, pode. Mas o que vai acontecer se a igreja parar de pregar o evangelho? Vai parar também de ser pessoas serem salvas. Por isso eu desafio a essa igreja: nunca abandone a Jesus. Nunca pare de pregar o evangelho. Nunca pare com a mensagem da cruz. Porque quando essa igreja estiver pregando o evangelho, estiver pregando a mensagem da cruz, o inferno estará sendo esvaziado e os céus recheados para a glória do Senhor. Para quem iremos nós? Só Jesus tem palavra de vida eterna.